Salmo de número 24, a partir do versículo 1. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Pois foi Ele quem a estabeleceu sobre os mares e afirmou sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por falsos deuses. Ele receberá a bênção do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória, o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Vire para quem está ao seu lado e fala assim: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele habitam. Diga para 3 pessoas assim: tudo é de Deus. Todo o universo é dele. A minha e a sua vida é dele. Os nossos bens, dele. Nossas famílias, dele. O ar que respiramos, dele. O sol e as estrelas, as constelações, dele. Tudo é de Deus. Aplauda o nome do Senhor e pode se assentar. Aleluia. Eu estava preparando essa mensagem hoje à tarde, e eu estava refletindo sobre o governo de Deus. Estamos em 12 anos de igreja. É o encerramento da conferência Vida Plena 12. E desde sexta-feira à noite nós temos sido assim grandemente abençoados por cada palavra que vem sendo liberada nesse altar. Eu estava pensando hoje, como estamos falando de ano de governo, ano de maturidade, eu estava pensando a respeito do governo de Deus. E ao pensar no governo de Deus, eu fiquei pensando que se nós somos dele, e se tudo é dele, por que eventualmente vivemos dias e momentos tão difíceis que parece que nunca terão fim? Como se Deus tivesse perdido o controle da situação. Porque se eu sou o chefe de uma família e eu governo aquela família e as coisas desandam, o natural que a gente pensa é: se desandou é porque o governo falhou. Se algo não vai bem em uma cidade é porque o governo está falhando. Se algo não vai bem em uma empresa é porque o governo daquela instituição está falhando. Será então que, se nós seguirmos dessa linha de raciocínio, nós atribuiremos então como uma falha na administração de Deus a razão pela qual eventualmente a gente olha para a nossa vida e parece que acabou tudo? Falando de maturidade de governo, eu quero te dizer que o primeiro passo de uma pessoa madura é que ela entende que o governo de Deus é absoluto e extremo. Ele governa sobre todas as coisas, e não há absolutamente nada em todo o universo, ou como alguns cientistas falam, no multiverso, que não esteja sob o seu controle. Diga para quem está ao seu lado assim: Deus tem tudo sob o controle. Deus tem tudo sob o controle. Deus tem tudo sob o controle. Eu não sei quantos já tiveram a experiência de pular de uma pedra de cachoeira. Eu passei por isso há uns 6 anos atrás, querendo impressionar minha esposa com coisa de 2 meses de casado. Detestava esse negócio. Sempre detestei a altura, sempre. E ela, apaixonada por aventura, ela falou: vou pular. Com 2 meses de casado, você é homem, com todo o seu ego masculino, como que a sua esposa pula de uma pedra e você não pula? Então eu pensando: que desgraça, cara, agora eu vou ter que pular desse negócio. E eu fiquei: vou, não vou, vou, não vou. E no
meio disso chega um senhor que deveria ter uns 60 anos. E eu estou ali discutindo com ela. Na verdade, eu não disse para ela que eu não queria pular. Eu estava tentando dizer para ela que ela não deveria pular porque não era seguro. Porque se ela desistisse, eu estaria fora daquela situação. Nesse meio tempo, enquanto nós discutimos, à margem da pedra, vem um senhor, 60 e poucos anos. Ele chega na beira da pedra, faz assim, estica o braço, pula. Igual uma garça. E tem não é aterrissagem, quando cai na água, como que é? E ele bate na água majestosamente. Eu falei, agora ficou duplamente feio para mim. O cara com quase o triplo da minha idade pulou. Eu falei, vou pular. E pulei, irmãos. Fechei o olho, fui. Não tão majestosamente como aquele senhor, mas fui. O fato é que aquela queda, uns 7 metros de altura, deve durar o quê? Uns 5, 10 segundos para quem tem experiência no assunto? 7 metros? 5, 10 segundos talvez. Mas quando você está em queda livre, você perde a referência de espaço-tempo. Parece que aquilo dura muito mais tempo do que de fato dura. É semelhante, por exemplo, a quem já sofreu um acidente de carro. Eu já rodei na estrada. Questão de segundos. Mas para mim que estava no volante, é como se aquele episódio acontecesse em câmera lenta. A sensação para quem está dentro da situação é como se aquilo não fosse acabar nunca. Para quem está olhando de fora, viu 3 giradinhas, o carro bateu e parou. Mas para a gente não. E existem momentos que a gente está dentro da situação, tão dentro, que a sensação que a gente está é que esse carro nunca mais vai parar de rodar. A sensação que a gente tem é que a gente nunca vai chegar ao fim dessa queda. Por que pular? Por que não pular? O que me espera lá embaixo? Engraçado, eu estava vendo um vídeo do Will Smith na internet recentemente, e ele falando sobre a experiência de pular de paraquedas, aquela coisa toda, e ele fala assim, no final do vídeo, Deus reservou as melhores coisas da vida, Deus deixou as melhores coisas da vida guardadas do outro lado do medo. Eu achei isso espetacular, porque antes de eu pular dessa pedra, o sentimento que me dominava era um sentimento de medo. Mas o que me esperava lá embaixo? Primeiro, o alívio da tormenta ter acabado. Cheguei, afundei, subi, e aquela sensação de acabou. O que me espera lá embaixo? O sentimento de conquista. Primeiro o alívio, depois vem, cara, eu consegui. Você fica até meio convencido, né? Quem é o pulador de pedra de cachoeira? Quem é? Sou eu. Ninguém pula de pedra de cachoeira tão bem como eu. O que te espera lá embaixo? O crescimento pela experiência. Você vai poder dizer para outro o seguinte, pode pular, vai dar tudo certo. Como você sabe? Já pulei. Não há risco de morte não, está tudo sob controle, pode pular. Cara, mas o caminho não parece muito favorável. Cara, eu sei. A visão pode ser desesperadora. Mas confie em mim. Vai. O que te espera lá embaixo? O crescimento pela experiência. O que acontece depois da queda? Você tem a capacidade de poder ajudar pessoas que estão vivendo experiências similares. Quando você estiver passando ao longo da vida por outros momentos tão desafiadores quanto, o pensamento imediato que virá à sua mente é: cara, eu já vivi alguma coisa parecida na minha vida e deu certo. Quer saber? Vai dar certo de novo. Eu não sei quantos de vocês, além de mim, já estiveram em momentos da vida que você olhar e falar assim, cara, dessa vez não vai dar não. Dessa vez acabou. Acabou, não tem mais jeito. Quantos tiverem situações assim? O mundo acabou, é o meu fim. Houveram situações da minha vida que eu falei, eu nunca mais me levanto. Minha história se encerrou absolutamente aqui. E quando o choro, você acredita que ao longo da madrugada o choro vai acabar e o sol raia e você continua chorando?
O choro não durou só uma noite, às vezes ele dura uma semana, às vezes ele dura semanas. Quando eu penso nisso, sobre o governo de Deus, eu fico pensando em uma viúva que abre a sua despensa e contempla a última refeição. E o filho chorando e dizendo: mamãe, estou com fome. Quando eu penso nisso, eu olho para uma mulher chamada Abigail diante de um casamento horrível, dizendo: não há esperança de felicidade nesse relacionamento. Eu olho para Moisés em um deserto que parecia que nunca ia ter fim, 40 anos. Quando eu penso no governo de Deus, eu sou obrigado a questionar por que Deus, que promete dar uma terra, coloca uma terra com uma cambada de gigantes experientes em batalha, armado até os dentes, e a desesperança daqueles 10 homens entre os 12 espias que voltaram e falaram assim: cara furada, perdemos 40 anos na nossa vida por algo que é impossível de ser conquistado. Talvez você olhe para a sua vida e o que você vê diante de ti é uma despensa vazia. O que você vê diante de você é um deserto e você parece não ter mais forças. Eu penso no profeta Elias vivendo uma depressão tão profunda que ele em algum momento entendeu que morrer era melhor do que viver. Ele desejou morrer, cansado da batalha. Quantas vezes Moisés não deve ter olhado para aquela situação toda e dito: Senhor, até quando? Talvez esse tenha sido o seu clamor dentro de casa: Senhor, até quando? Talvez esse seja o seu clamor todos os meses, quando o seu salário chega, ou quando o não salário não chega, você diz: Senhor, até quando? Talvez essa seja a situação de uma pessoa brigando contra uma enfermidade, dizendo: Senhor, até quando? Por que eu devo crer? Por que eu devo insistir? Quantas pessoas desistem? Por que eu devo continuar lutando? Eu vou te dizer por que você deve continuar lutando. Porque o Deus a quem você serve possui um governo extremo e absoluto. Ele continua no controle de todas as coisas. Diga isso para alguém que está ao seu lado. Diga isso. Quando cremos que o governo de Deus é extremo e absoluto, aprendemos a nos mover em um nível de obediência perseverante sem questionamento. Se eu sei que o governo de Deus é absoluto, eu sei que absolutamente nada está fora do controle. O meu Deus está regendo isso tudo como um habilidoso maestro rege uma orquestra sinfônica. Se eu entendo que Ele tem tudo sob o controle, eu posso obedecer mesmo quando eu não compreendo. Isso é maturidade. Deixamos de ser guiados por aquilo que os nossos olhos insistem em nos mostrar. O profeta Eliseu tinha diante dele um único homem com um assistente de profeta. Tinha diante dele um exército de número incontável de soldados. A morte era garantida. A probabilidade de morte era infinitamente maior do que a probabilidade de livramento. E de repente você vira e fala: pastor, tudo muito bonito, mas quando eu olho para a minha vida, a probabilidade do fracasso é muito maior do que a probabilidade do sucesso. Quando a gente olha para o cenário do Brasil e a gente olha os procuradores da República dizendo: o Lava Jato não vai mudar a história do Brasil. O Lava Jato é apenas um começo. O que nós estamos pegando é apenas a pontinha do iceberg. O problema é muito maior. E a gente olha e fala assim: meu Deus, não há esperança. É impossível ser feliz no Brasil. Eu vou para qualquer lugar do mundo, vou para a Zâmbia, menos no Brasil. Às vezes a visão dos nossos olhos é uma visão coerente. Às vezes quando alguém chega para você e fala assim: cara, você não está vendo que não vai dar certo? Às vezes essa pessoa está falando a verdade. A mulher de Jó vira para ele e fala assim: cara, olha para você, você ainda preserva a sua integridade.
Você está dizendo que está tudo sob controle? Não está não, olha para a tua vida, está tudo uma desgraça. E o que essa pessoa está vendo é coerente, é real. Só que quem é governado por Deus não se move pela lógica humana e nem por aquilo que os nossos olhos insistem em nos mostrar. Quando nós chegamos a um nível de maturidade, de entender que o governo de Deus é absoluto, nós não somos movidos pelas circunstâncias, nós somos movidos pelo propósito de um Deus que rege a nossa vida. O que governa as nossas vidas é o propósito de Deus. A Bíblia fala que Ele fez o fim desde o começo. Já parou para pensar nisso? Eu fiquei quase louco quando eu ouvi meu pastor falar isso. Uma coisa que eu já tinha ouvido tantas vezes, mas naquele dia veio como rema em meu coração. Quer dizer que antes de tudo começar, o fim já estava pronto. Ele fez o fim desde o começo. Por isso que a Bíblia diz que todos os nossos dias estão escritos no seu livro. E aí isso me faz lembrar de uma música que o Thales escreveu para o Renascer Praise, que diz que se eu não acreditasse que todos os meus dias estão escritos no teu livro, eu estaria por aí, preocupado com o futuro, como o mundo está. Quando eu entendo que o governo de Deus é absoluto, eu não preciso me preocupar com o futuro, porque eu sei que no caminho do propósito, tudo que eu vivo, Deus já sabia que eu passaria. José estava em um calabouço, injustamente, Deus sabia, Deus tinha tudo sob controle. Moisés tinha uma nação inteira, porque ele tinha dado a vida, e essa nação tinha se voltado contra ele. Deus tinha tudo sob controle. A nação de Israel estava sendo oprimida por um gigante que aterrorizava eles dia após dia. Deus tinha tudo sob controle. Depois de 40 anos, o povo chega às margens da tal terra prometida, e a terra era possuída por gigantes de 3 metros de altura. Deus tinha tudo sob controle. E você fala, eu entreguei a minha vida para Jesus, e olha para a minha história, Deus tem tudo sob controle. É exatamente aqui que nos tornamos mais que vencedores, porque quando entendemos que somos movidos pelo propósito de Deus, o medo não nos paralisa mais. Entendemos como filhos maduros que todas as coisas indistintamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo um propósito eterno traçado desde antes do início dos tempos. Eu fico imaginando o sentimento de Josué e Caleb antes da batalha. Eu não sei quantos já competiram em algum campeonato, em algum torneio, em alguma luta, em alguma maratona. Eu, quando era mais novo, eu participava dos campeonatos da escola. Eu me lembro que o sentimento pré-batalha, pré-maratona, pré-jogo, é um sentimento muito estranho, não é? Quais são os sentimentos que visitam o coração de uma pessoa antes do desafio? O medo de não dar certo, talvez. A expectativa de não saber exatamente o impacto da violência do seu adversário. Você tem uma ideia, mas você só vai saber como vai ser na hora que você estiver dentro do combate. A esperança da vitória, a confiança no seu potencial, mas ao mesmo tempo a certeza de que seu inimigo também foi bem preparado. Josué e Caleb, eles tinham certeza que Deus era com eles, mas com certeza isso não livrava eles de todos aqueles sentimentos pré-combate, e eles entram em combate, como em alguns momentos você decidiu encarar de frente os seus desafios. Em alguns momentos onde tudo tinha dito para você desistir, você levantou das cinzas e foi além. O resultado é que hoje você está aqui me ouvindo. Sabe por que você está me ouvindo? Porque você, desde então, vem vencendo todos os obstáculos ao longo do teu caminho. Diga para quem está ao seu lado, você já é um vencedor. Senão você já tinha morrido ao longo do caminho. Diga para outra pessoa, você já é um vencedor. Só que Deus quer te levar para um outro nível. Ele quer te transformar em um mais que vencedor. Agora, vamos visualizar o sentimento durante a batalha. Você entrou na guerra,
Você entrou na batalha. É o cansaço, é aquele sentimento de, cara, será que esse inimigo não cansa? Eu não vou aguentar, mas ao mesmo tempo você fala, vou aguentar sim. Tem momento que você fala, eu vou desistir, e no minuto seguinte você diz, eu não posso desistir. Chega um momento que você fala, eu vou cair. Chega outro momento que você fala, não, quem vai cair é ele. E você vai lutando contra o seu inimigo e contra você mesmo, porque vencer o inimigo é fácil. O problema é vencer a nós mesmos. O que nos leva muitas vezes a fracassar não são as circunstâncias ao nosso redor, mas são as circunstâncias dentro de nós. A falta de certeza de que Deus está no controle, de que Ele vai nos abençoar, de que Ele vai abrir caminho se não tiver porta. Até Indiana Jones encontra porta onde não tem porta. Tem sempre uma passagem secreta. Tem sempre uma saída, tem sempre uma luz no fim do túnel, tem sempre um escape por algum lugar. A Bíblia fala que Ele abre caminhos no deserto e rios no ermo. Se não tiver saída, Deus cria uma saída por causa de você. Qual era a possibilidade? 1 em 1000 de um escravo se tornar primeiro-ministro do Egito. Um escravo estrangeiro, naquela cultura. Qual a possibilidade? Qual a possibilidade? O cara amanhece escravo, e no mesmo dia ele dorme o segundo homem mais poderoso da nação mais poderosa da terra naquele tempo. Nós somos guiados pelas circunstâncias, nós somos guiados pelo propósito de Deus. E a Bíblia fala que o Senhor sabe os planos que tem a nosso respeito. Glória a Deus. Dá um glória a Deus, querido. Glória a Deus. O que está diante de ti? Qual é a sua realidade? E os sentimentos pós-batalha? Sentimento pré, sentimento durante, sentimento pós. Acabou a batalha, você venceu o jogo, você está lá, terminou aquele jogo de futebol, você está destruído, cheio de hematoma, chutaram sua canela, você está cansado, você está com sede, você está com fome, você está cheio de dor no corpo. Mas qual é o sentimento? Cadê a galera do futebol aí? Qual é o sentimento? Hã? Thomas? Hã? Conquista, mais o quê? Cleiton, um autêntico atleta. Qual o sentimento? Felicidade da conquista. Depois de ter uma vitória, quando você tem uma nova batalha pela frente. Agora eu quero falar dos sentimentos diante das próximas batalhas. Você observa que o povo, a primeira batalha para Israel era uma grande dificuldade, eles não tinham experiência daquilo. O povo creu em Josué e Caleb, e eles creram no Senhor e eles foram. Mas depois que eles vencem o primeiro inimigo, como era o sentimento do povo em relação à segunda batalha? Quem é o próximo? Manda aí, manda aí. Manda que eu vou partir no meio. Porque a gente cresce com a experiência. Os desafios são ferramentas de Deus para gerar amadurecimento. A gente já cresce numa selva. Desde pequeno o negócio já é complicado. A gente olha para a criança e fala assim, a vida de criança é mole. É só comer, dormir, fazer cocô e fazer xixi. Aí a criança pensando, você não sabe de nada, inocente. Você não sabe como é difícil querer andar 2 metros e não conseguir. Você não sabe como é difícil ter que fazer você entender o que eu preciso e não conseguir falar a sua língua. Você não sabe como é difícil ficar aqui com a fralda cheia esperando você se tocar que o meu choro é por causa disso. Difícil é minha vida. Tá lá o bebê. Entende, irmãos? Desde pequenininho, a criança já tem que encarar o desafio de ter que aprender a andar, e cai, e levanta, e chora, e vai de novo, e vai de novo, e vai de novo, até que ela olha para você com aquele olharzinho de consegui. E depois que a criança aprende a andar, o que ela quer fazer? Correr. Depois que ela aprende a correr, o que ela quer fazer? Pular. Depois que ele aprende a pular, o que a criança quer fazer?
ela quer voar, por isso que ela começa a escalar tudo. Ela escala o REC, ela escala a cama, ela escala o guarda-roupa, ela escala o armário. Verdade ou mentira? Porque depois que ela aprende o gosto da conquista, ela entende que não há limites. Mas até a criança começar a andar, ela só quer o quê? Colo. E o pai fala: não, filho, você vai ter que aprender a se virar. São as pressões que Deus permite que venham sobre as nossas vidas, para que a gente aprenda a se mover. Por isso nós temos hoje um monte de adultos atrofiados, porque os pais, com a melhor das intenções, não permitiram que os seus filhos passassem pelas pressões necessárias e saudáveis para gerar crescimento. Não sabe lidar com os dilemas emocionais, não sabe lidar com as questões administrativas, não sabe o sentimento de conquista. Tudo veio muito fácil. Eu cresci tendo alguns amigos, filhos de pais muito ricos, e que na adolescência colocaram os filhos para trabalhar, não pela necessidade, mas para forjar um caráter de conquista nesse filho, para que esse filho aprendesse o valor da conquista. E isso é maturidade. Diga sempre aqui ao seu lado: o governo de Deus provocará circunstâncias para nos amadurecer. Olha a situação. O mesmo Caleb, que entre os 12 espias que olharam a terra, foi apenas ele, Josué, que disse: não, é tudo verdade, tem um monte de gigante, mas o Senhor é com a gente, nós vamos conquistar a terra. Caleb, na idade avançada, já com seus 80 anos, sabe qual era o espírito de Caleb? Ele chega e fala assim: eu tenho o mesmo espírito de quando eu comecei. Eu quero os gigantes, manda os grandões que eu quero eles. O cara com 80 anos tinha a mesma disposição, porque aquele que aprende o gosto da conquista nunca mais quer viver na ociosidade, nunca mais quer viver na mediocridade. Enquanto tem gente fugindo dos gigantes, tem pessoas falando: manda para mim então que eu vou atravessar. Enquanto tem gente falando: não vai dar, eu vou fugir do Brasil, tem gente falando: não, o Senhor vai mudar a história da minha nação, e eu quero estar aqui quando isso acontecer. Aliás, eu quero ser um cooperador da mudança da minha nação, eu quero ser um cooperador da mudança da minha geração. Enquanto alguns dizem: essa juventude não tem jeito, outros estão dizendo: manda para mim, Senhor, manda para mim que eu dou conta dessa juventude pervertida. Enquanto alguns fogem dos gigantes, Caleb, na fase avançada, está dizendo: eu estou dentro, manda eles para mim. Cara, mas você está coroa, você não sabe de nada. O meu espírito é o mesmo. Talvez você esteja cansado da batalha, querido. A Bíblia diz que a gente tem que trazer a memória que gera esperança. O desejo do meu coração é que o Espírito ative no seu coração as memórias que restaurarão em você a esperança, as memórias que reativarão em você uma maturidade em fé. Cara, essa queda nunca vai acabar. Vai acabar. E depois que ela acabar, nós prevaleceremos. Depois que ela acabar, estaremos mais fortes. Depois que ela acabar, estaremos em outro nível. Fala assim pro teu irmão: teu choro vai cessar. Fala: a prova vai acabar. A prova dura o tempo necessário para a gente entender o seu propósito, querido. Pedro andando sobre as águas, o choro que dura uma noite, Elias desejando morrer, a viúva de Sarepta contemplando a última refeição, Eliseu e o moço do profeta afrontados por um exército, Paulo naufragando. E quando ele consegue a proeza de chegar na ilha depois do naufrágio, antes dele contemplar: sobrevivi, uma víbora mortal o pica. Aí você fala assim: cara, é muito azar numa pessoa só. O cara sofre naufrágio, probabilidade de morte 99%. Aí o cara pega esse 1% e chega em terra seca. Probabilidade de vida 100%. Uma víbora pica ele.
E aí o povo fala assim: rapaz, você é zicado mesmo. Chikungunya, zika é muita maldição num sujeito só. Probabilidade de morte, 99%. 1% é mais do que suficiente para Deus mudar a sua sorte. E ainda usar o mal que veio para a sua desgraça como testemunho de honra e do poder de Deus na sua vida. Diga glória a Deus. A sorte de Paulo foi mudada. A sorte de Abigail foi mudada. A sorte de Eliseu foi mudada. A sorte da viúva de Sarepta foi mudada. A última refeição, e chega o profeta na casa dela e a sorte muda. Eliseu desejando morrer, e chega uma viúva na vida dele e muda a sorte dele. É o secar das lágrimas, é o andar sobre as águas. Diante de todas as impossibilidades, Pedro anda sobre as águas. Probabilidade 0,0,0%. Como explica ele andando? Probabilidade de você viver dias de paz. Como explica todos os outros dias que Deus te deu livramento? Fala assim pro teu irmão: a paz não está longe de você. Para alguns ela está à porta. Para outros ela já está dentro de você. Você só precisa crer. Para aqueles para quem a paz está mais longe, ela está às portas. O Senhor diz: eis que estou à porta. Se alguém aí dentro ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. Para outros, ele já está dentro da casa, só precisa crer que ele está lá dentro e que o governo dele é absoluto. Quando Jesus ressuscita, ele diz: é-me dado algum poder no céu e na terra. É isso que ele diz? Todo poder. Todo poder. Por acaso alguma coisa é demasiadamente difícil demais para ele? Nos momentos mais difíceis que nós tivemos aqui na igreja, momentos que a gente pensou: cara, dessa vez não vai, né, Patrícia? Ricardo, dessa vez, cara, o bicho pegou, dessa vez não tem como. Dessa vez não tem como. Eu me lembro que teve um dia que eu peguei o telefone e falei pro Patrício, eu estava falando por ele, mas na verdade eu estava falando era para mim. Eu falei: Patrício, lembra quantas vezes a gente achou que não ia dar e Deus mudou a nossa sorte inesperadamente? Lembro. Deus muda essa história na hora que Ele quiser. Deus está nos provando e a gente vai ser aprovado. Vamos continuar. Entende, irmãos? Momentos de dores no passado foram necessários para que nós prevalecêssemos em níveis de batalha muito, muito, muito maiores que vivemos nesse tempo. E ali, a tranquilidade, o meu desespero me fez buscar uma resposta que acalmou o desespero do Patrício, acalmou o meu desespero. O que está diante de você? Um mar para ser atravessado a pé, como Pedro? Uma cidade sitiada por gigantes, experientes em batalha? Um deserto que parece não ter fim? A escassez de uma despensa vazia? Uma depressão que te faz desejar a morte? Um péssimo casamento como o de Abigail? Não importa qual seja a sua situação, Deus continua no controle de tudo. E Ele está provendo algo melhor a teu respeito. No livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29, versículos do 11 a 14. Diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar. Ou seja, Deus tem um plano de prosperidade para você. Prosperidade não é só ter muito dinheiro. Prosperidade é ter o necessário para sobreviver financeiramente. Prosperidade é ter paz. Prosperidade é botar a cabeça na cama e poder dormir. Prosperidade é olhar para os seus filhos e saber que eles estão bem.
Prosperidade é ter paz em casa e ter paz no trabalho. Prosperidade é o resultado de um governo bem-sucedido. É você olhar para a sua vida e saber que tudo está como, onde e da maneira que deveria estar. O Senhor tem planos para te fazer prosperar. Eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Tem gente que está pensando, não há mais um futuro para mim. Você olha para frente e não consegue ver fim. Deus tem um plano, tem um futuro. Tem uma canção do Renascer Praise, eu botei lá no Spotify um CD deles e eu estou lá no meu quarto, daqui a pouco começa a cantar. Está em que tom? Não sei se você conhece, tenta me acompanhar. Parece mesmo que... Conhece? Então segura aqui para mim. Deixa eu tentar tocar. Parece mesmo que este dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra, leite e mel, com seus filhos ao redor, ver suas bênçãos sobre os meus. Vou tentar cantar. Parece mesmo que este dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra, leite e mel, com seus filhos ao redor, ver suas bênçãos sobre os seus. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel. Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Sim, Ele é fiel. Sim, Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei todo bem do Senhor aqui na terra. E glória a Deus. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o seu coração. Entender que o governo de Deus é extremo e gera em nós uma confiança extrema. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Essa dor não é para a sua morte, mas é para te amadurecer. Se coloque de pé nessa hora. Por isso, querido, persevere, insista, luta, parte para cima. O Senhor é contigo. O livro do apóstolo Tiago, capítulo 1, diz que temos que ter por motivo de grande alegria o passarmos por provação, porque a provação ela produz resiliência, ela produz resistência, ela nos dá casco de tartaruga, ela produz vida. No Evangelho de João, capítulo 16, diz: tem de bom ânimo. Ânimo é o oposto de desânimo. Animem-se, eu venci o mundo.
Nos foi deixado uma herança de vitória. Diz assim para o teu irmão: você quando nasceu de novo, diga assim: quando você nasceu de novo, Deus te deu um DNA de vencedor. Na minha identidade em Cristo, existe no meu código genético e espiritual a marca da vitória, o selo da promessa. Nós não somos cidadãos que vagueiam pelo mundo como uma folha sem destino. Nós somos uma flecha certeira na mão do arqueiro. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10. 2 Coríntios capítulo 2. Patrício, me ajuda aqui, meu erudito. Eu me orgulho na fraqueza. 2 Coríntios capítulo 2. Não é capítulo 2. Patrício vai achar aqui para mim. Pastor, você não sabe tudo. Se eu soubesse, meu nome seria Jeová. Meu nome é Ângelo. Não sei tudo não. Patrício vai me ajudar aqui. Fala assim pro teu irmão: essa dor não é para te matar. 12, 10, viu, irmão? Como é bom, é melhor serem dois do que um. 2 Coríntios 12, 10. 2 Coríntios 12, 10. Agora sim: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas perseguições, nas necessidades, nas angústias. Porque quando eu sou fraco, eu sou forte. Segura na mão da pessoa que está ao seu lado e fala assim: cara, teu caminho ainda é muito extenso. Fala assim: seu caminho é muito extenso. Respira fundo. Olha para Jesus e atravessa esse gigante no meio. Seu caminho é muito extenso. Diga assim: eu tenho o DNA de vencedor em mim. Comece a glorificar o Senhor. Comece a glorificar o Senhor. Ele é o nosso libertador. Ele é a nossa provisão. A palavra diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Parece que esse dia nunca vai chegar. Parece que suas promessas não vão nos alcançar. Mas aquele que prometeu é fiel para cumprir. Deus não esqueceu de nenhuma promessa que Ele te fez. Diga: Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. Senhor, eu continuo crendo. Senhor, eu não morrerei. Eu não desistirei. Eu não olharei para trás. Eu não recuarei. Nós não somos daqueles que retrocedem. Já dizia o apóstolo Bruce Lee: retroceder nunca, render-se jamais. Fala assim pro teu irmão: e aí, cara? Até quando você vai continuar fugindo dos gigantes? Fala: o gigante pode ser de gigante quando o parâmetro é você. Mas quando o parâmetro é o Deus que nós servimos, o gigante se torna um anão. O gigante, ele só é gigante de acordo com o ponto de referência. Diante de mim, ele é um gigante. Diante do meu Deus, ele é um anão. Você vem contra mim com espada, lança, escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Um menino de semblante gentil atravessou o maior guerreiro daquele tempo ao meio. Lutero diz que o homem mais simples, munido da palavra, é mais poderoso do que o mais poderoso dos homens. Deus não mente, querido. Eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de fazê-lo prosperar. Por isso eu queria que você colocasse a mão no ombro do teu irmão.
Você que é membro da igreja, saia do seu lugar rapidamente, pegue um visitante e comece a orar com ele.